Boa noite. Hoje, 9º dia da novena de São Francisco, com o tema hoje, Francisco e a Irmã Morte. Vamos à página 2 para a nossa oração inicial. Com bastante alegria, hoje nos encontramos para pedir a São Francisco de Assis que nos abençoe e nos ensine a sermos exemplos para todas as criaturas. Iniciemos este nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Vamos recitar em 2 coros o cântico de louvor das criaturas que São Francisco compôs para louvar e glorificar a Deus através de suas criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Somente a ti, ó Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de mencionar-te. Todos, louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes, claras e preciosas e belas. Todos, louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, será coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ele achar, conformes à tua santíssima vontade, porque ela não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Amém. Retornamos então à página 22. Conhecendo Francisco. Para Francisco, a morte é o grande momento de louvor que o ser humano presta a Deus. E ele fez de sua vida e de sua morte um reino de ação de graças. Não muito tempo antes de morrer,
Francisco recebeu em seu corpo as 5 chagas iguais aos estigmas de Cristo crucificado. Foi um homem de fé ardente, de real conversão diária, de oração constante, de contemplação e de desapego de bens. Tendo cumprido todos os desígnios divinos, livre dos vínculos da carne e repleto no Senhor, adormeceu tranquilamente. O grande ensinamento que Francisco nos deixou foi ter condições de ser homem, respeitar tudo que é vida, superar as diferenças e considerar inviolável o direito do homem. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei, e vós levarei comigo, a fim de que, onde estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, só para um breve comentário sobre o dia de hoje, né? O 9º dia da novena de São Francisco, né? Quem acompanhou a história, né? Dia a dia da vida aí de São Francisco, né? Pôde notar como ele era dedicado à vida, né? E assim como ele era dedicado à vida, ele tinha também a plena convicção de que a morte era uma parte dela. E quando nós encontramos um tema desse, né? Se você lê isoladamente, né? Francisco e a irmã morte. A primeira coisa que nós pensamos é, na visão humana nossa de morte, nós personificamos muitas das vezes a morte como algo ruim, né? E se eu falar também que a morte é uma coisa boa, muitos vão pensar, mas ele não perdeu um ente querido. Então, às vezes, você perde um ente querido e a morte ela fica para você como um sinal negativo da vida. E Francisco era diferente. São Francisco, a morte era como algo que caminha junto com a vida. Tanto que ele coloca irmã morte. Quando nós usamos a palavra irmão, é algo que está muito perto, né? Geneticamente ali, o irmão, né? Eles são semelhantes. E ele coloca, então, a morte como parte daquela vida dele. Então, uma vida dedicada à caridade, uma vida dedicada à pobreza, né? Uma vida que abandonou toda a riqueza para viver a pobreza. Então, para ele, a morte era algo inevitável. Quando ele coloca a morte como irmã, é como você não tivesse como negar ele é seu irmão, né? Você pode até falar assim, ó, nunca mais eu olho para você, meu irmão. Mas, geneticamente, vocês vieram do mesmo lugar, vocês são irmãos. Então, ele coloca a morte como algo que não se separa da vida. Então, a morte está sempre presente. E São Francisco, ele tem muitos casos interessantes sobre a morte.
né? Certa vez, então, assim, que ele já estava percebendo, né, que era o momento dele de aproximando da sua morte, ele conversou com o médico, né, e perguntou, né, se ele estava morrendo. E o médico disse que sim, que ele estava morrendo. E isso ele fez assim, que ele conversando com o médico, né, e ele fala: diga aos outros que minha morte está próxima. Para mim, ela é a parte da vida. E aí, às vezes, as pessoas devem olhar para, nossa, a morte parte da vida? Né? Então, para Francisco, a morte era uma passagem, era um caminho. A leitura hoje de João deixa claro isso. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, São Francisco então compara a morte como uma passagem, como um caminho. E eu queria muito assim que ter um pouquinho dessa, sabe, dessa vontade e dessa convicção que Francisco tinha, né? De colocar a vida dele sabendo que a morte poderia tirar a vida. Mas na verdade não é tirar a vida, né? Ela já faz parte. Nós sabemos disso, mas muitas das vezes não assumimos, né? Tanto que todo mundo sabe, para a morte não tem jeito. Sempre vocês falam isso, né? Para a morte não tem jeito, né? É interessante assim que para nós, quando nasce uma criança, como nasce uma pessoa, né? Ela nasce, é um motivo de alegria, que a vida está ali. Quando morre, é um motivo de tristeza. Mas ao mesmo tempo é um momento de nós refletirmos quão pequeno nós somos, né, diante da morte. E é um fato que existe na nossa vida. Então quando João aqui, né, coloca no finalzinho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Francisco tinha plena convicção disso. Só uma curiosidade, né, durante os últimos momentos de São Francisco, né, ele fez, né, vários momentos, né, como Jesus, quando Jesus estava próximo da sua morte e ressurreição. Então ele fez vários momentos dessa forma, né, louvando a morte. Então Francisco tinha essa convicção. E que nós possamos, né, tentar aí, né, seguir um pouquinho dessa ideia de Francisco, aceitando mais isso na nossa vida, né? Que hoje também a mídia personifica a morte de diversas formas, né? Então, nós temos que saber, né, o que seria uma morte saudável na nossa vida. Seria uma vida saudável. Se nós temos uma vida saudável, nós esperamos que também nós tenhamos uma morte, vamos dizer assim, né, como parte dessa vida que São Francisco tanto cultuou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Partilhando a palavra. Irmãos e irmãs, seguidores de São Francisco, conservemos a memória deste grande santo que, com seu exemplo, nos ensinou: a morte é uma passagem, é ela que nos leva ao encontro do Pai. Devemos viver de tal modo que a morte não nos assuste, certos de que, observando o Evangelho e servindo aos irmãos em alegria e humildade, a morte será um momento de louvor e gratidão ao Deus que nos criou. São Francisco, ajuda-nos a servir o próximo, ser amigo dos pequenos e dos fracos. Arranca deste mundo o egoísmo. Conduze-nos ao Evangelho, mostra-nos o rosto de Deus que tu amaste. Chama-nos à penitência, desperta em nós um ideal vibrante. Torna-nos capazes de enfrentar a morte com tranquilidade,
com fé e gratidão. Francisco, tu vives, tu falas, tu nos impulsionas, tu nos cativa e tu nos guia. Foi isto que sentiram teus primeiros irmãos. É isto que nos dizem todos os franciscanos. Hoje, ajuda-nos a seguir teus exemplos. Olhando a vida. Francisco, antes de morrer, à semelhança de Jesus, tendo em torno de si seus irmãos franciscanos, pediu que trouxessem a Sagrada Escritura e que lessem o trecho do Evangelho de São João sobre o serviço dos irmãos e como Cristo passou deste mundo para o Pai. Tenho pensado na morte como verdadeiro cristão? Tenho vivido de maneira que possa ser visitado pela morte a qualquer momento? O que mudou em mim participando desta novena? Então, para reflexão, essas perguntas, né? Para nós termos uma reflexão da vida, assim como da morte, que estão juntas, né? Rezando com Francisco. Ó Mestre, ensinar-nos a viver de tal forma que acolhamos a morte como amiga e irmã. Ela não nos tira a vida, mas nos conduz à fonte de toda a vida. Que possamos perceber, aqui nesta vida, o começo da vida verdadeira e eterna. Amém. Rezemos então. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa vontade. Assim é feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Voltamos então à página 3 para a oração final. Irmãos, vamos todos juntos rezar ou cantar a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. E onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volte seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos então reunidos.
Francisco, do jeito dos pobres.